E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje já vamos começar falando sobre a viagem de Bolsonaro para a Rússia, porque a imprensa brasileira está tentando vender a ideia de que Bolsonaro vai destruir a democracia não brasileira, agora a democracia mundial, vai destruir o mundo inteiro, né? Lá vai Bolsonaro. Será que é isso que está acontecendo? Tem algumas reflexões interessantes. Depois, vamos falar de controle. Algumas notícias ligadas à pandemia, até interessantes, mostrar o que está acontecendo ao redor do planeta. E a famosa fake news do bem, né? Dentro do Brasil, algumas coisas do Randolph Rodrigues. Para depois falarmos do Lulinha, que anda aprontando. Uma matéria bem interessante aí que acharam na internet do passado, que fala sobre a transposição do São Francisco, que meio que destrói de vez qualquer narrativa que o PT tente criar. E ontem também foi interessante porque um ex-senador do PSDB deu uma entrevista, né, para o Estadão, defendendo o Lula, dando uma rasteira no Dória e de quebra no Moro. E a gente já juntando aqui, né, vamos falar do Marreco, que ontem foi motivo de chacota, de piada, né, pela sua gafe verbal, mostrar para vocês. A gente até já comentou um pouco no vídeo de ontem. Gente, pela primeira vez, o veículo oficial, né, do lavajatismo, o antagonista, comenta sobre a possibilidade do Moro não ser presidente. Não, mas isso não já aconteceu no passado, né, o Moro não ser... Não. Qual é a novidade? Já estão falando agora no Moro como deputado federal. Será que é medo, sabe? Não sei o que é que vai vir a partir de 2022, então vale a pena ter um foro privilegiado? Enfim, algumas coisas bem interessantes pra gente comentar, né? Moro aí falando, não, quem sabe aí eu dou a vez pra outra pessoa. Depois vamos falar de confusões, né? Tem a foto ali de um soldado, um capitão. O capitão aí apanhando para uma parte dos brasileiros conseguir ter uma boa noite de sono. E aconteceram algumas coisas nas redes sociais ontem que eu fico me perguntando assim, cara, isso daí qual a ajuda que isso aqui traz para a direita, para reeleger Bolsonaro, aumentar nossa base, enfim, alguns assuntos que eu acho que são bem pertinentes, já estão rodando na imprensa. E por fim, vamos falar de eleições de 2022, mais propriamente dito, porque tem duas entrevistas bem interessantes, mais uma entrevista do Flávio Bolsonaro para Cruzoé e uma entrevista do Tarcísio para Veja, que também achei bem interessante. Então, vamos nessa, vamos começar por aqui. Cadê meu mouse, senhor? Vamos nessa. Ontem o Demagogia trouxe aqui esse pequeno compilado de 4 pessoas, né, mais ligadas à esquerda, diferentes tipos de esquerda, né, o William de Luca, o Davi Miranda, mais a extrema esquerda, pesolista. Aí você tem o João Amoedo, né, uma esquerda mais progressa, internacional, Partido Novo, e a Veja, né, que não deixa de ser um veículo, né, que quebra, que sempre quando corta, sempre que sai do muro, cai para a esquerda. E a Demagogia fala o seguinte: a visita de Bolsonaro à Rússia deve ser muito importante. É só ver a preocupação da esquerda com o tema. Você vê, né? A viagem de Bolsonaro à Rússia, em meio à escalada das tensões com a Ucrânia e diversos países do Ocidente, é um erro grave que traz riscos diplomáticos e comerciais para o Brasil, blá blá. Não para por aí. Nem vou ler o resto, só para você sentir o drama. Aí vem a Veja. O custo altíssimo da ignóbil viagem de Bolsonaro à Rússia. Aí vem o Davi Miranda. A decisão de Bolsonaro de visitar a Rússia em meio à crise com a Ucrânia é tão sem sentido e cria novas tensões diplomáticas nos Estados Unidos, que vê o movimento como mensagem de apoio à investida bélica, blá blá, ladainha do pessoal. Aí vem de Luca. Tudo que o Brasil precisava agora é que o presidente da República indo na Rússia, enquanto o país europeu está em meio a uma crise diplomática que pode acabar tendo uma guerra. Será que é isso mesmo que vai acontecer? Meu Deus, caos! Você vê aqui, né, o pessoal do G1, sim, naquela máxima, posso copiar? Pode. Só não copia igual. Rússia pode atacar a Ucrânia a qualquer momento, dizem Estados Unidos, no dia 18 de janeiro. Aí ontem, né? Estados Unidos alertam que a Rússia pode a qualquer momento. Meu amigo já tem aí, né? Quase um mês que pode ser a qualquer momento, né? Para gerar, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Lá vai Bolsonaro. Com certeza aí, né? Existe um risco. Óbvio que tem. Mas a gente sabe como é a imprensa brasileira. A Bia fala o seguinte: o cachorrinho representa as bolsas de valores reagindo à notícia requentada. E aí você vê isso daqui, ó. Essa matéria eu achei interessante por uma razão. A Elisa fala, ó, imprensa chateada, a Rússia não exigiu, né, o passaporte de Bolsonaro. Ctrl+C, Ctrl+V. Aí tá lá, ó. Rússia pede que Bolsonaro faça 5 testes antes de encontro. Não precisa tomar, né, Não precisa estar com passaporte. E ela fala Ctrl+C, Ctrl+V. Só que esse ponto aqui não tem nada de errado. Realmente não tem nada de errado, porque você vê aqui no próprio link. A Folha de São Paulo, ela é do grupo do UOL. O que deveria chamar sua atenção neste caso é o seguinte: a tal pluralidade
que a esquerda tanto prega é que você tenha dois jornais que, no fim das contas, são um único jornal. Você entende? Assim, é o UOL, o Folha de São Paulo, em tese, né? São dois CNPJ diferentes, pessoas diferentes e tudo mais. Mas no fim dos dias, é a mesma coisa. Um é dono do outro. Um é dono do outro. Essa é a única pluralidade que esse pessoal defende. Quando você olha assim para a questão economia, mercado, é isso que a esquerda defende. Enquanto Bolsonaro pensa aí, né? Uma visão mais liberal, uma real concorrência, né? Uma disputa no mercado. O que a esquerda defende é isso daqui. No final dos dias, ainda que você tenha algumas empresas concorrendo, é um grande oligopólio. É um grande oligopólio que poucas pessoas controlam todo o mercado. É só você olhar aí, né, os campeões nacionais da era do PT. Você olhar empresas como a JBS. Você olhar as empresas aí ligadas, por exemplo, ao grupo do Lema, que só fazem continuar crescendo, o Magazine Luiza, etc. E aí, vejam só. Toda essa confusão da imprensa. A gente podia falar de mil e uma coisas, podia mostrar porque é importante Bolsonaro ir, deixar de ir e tudo mais, a gente poderia fazer uma análise geopolítica da coisa, mas em um parágrafo a gente consegue destruir toda essa narrativa. Só para mostrar que é mais um ataque gratuito da imprensa brasileira contra o governo. E eu vou deixar aqui que o próprio Aloysio Nunes, ex-chanceler, ex-motorista do Marighella, que a imprensa adora, um cara que inclusive deu uma entrevista, aqui só um pedaço dela, a gente vai falar na frente quando a gente fala do Lula. A entrevista é o seguinte: o PSDB não é mais uma referência nacional. Essa é a manchete. Lá na entrevista faz uma pergunta, que é o seguinte: que leitura faz da viagem de Bolsonaro à Rússia neste momento? A viagem presidencial à Rússia está programada há bastante tempo. Isso não se resolve de um dia para o outro. Isso vem antes de agudizar a crise com a Ucrânia. Somos parceiros da Rússia no BRICS. Cancelar essa viagem agora seria simplesmente uma adesão à tese dos Estados Unidos e da OTAN. Tem que manter a viagem. Vai ter, assim, podia trazer muito mais coisa, a imprensa gritando, o jornalista gritando, o pessoal chorando, mas tá aí. Fala aí alguma coisa. Um cara aí da própria esquerda pontuando, pô, questão do BRICS e tudo mais, né? Uma viagem dessa não é de cima da hora, que se desmarca. Talvez, né, o medo do pessoal é o seguinte. O medo deles, eu acho que é Bolsonaro ir e não acontecer nada. Que eu acho que a tendência, por mais que esteja conflituoso, não acho que vai ter, assim, né, o pior vai acontecer. E aí depois a galera começa a falar, aí ó, tá vendo? Bolsonaro foi lá e acalmou os ânimos. Bolsonaro salvou o planeta. É isso que a imprensa não quer ouvir, né? Mas beleza, vida que segue. Eles gostam muito de controle. E seguindo aí no âmbito do controle, aqui é uma notícia que, por exemplo, eu não acho que a imprensa brasileira vai comentar, né? Acho que não é interessante para eles, porque dá esperança para a população. Mas rolou um vídeo nas redes sociais, tá? O link, inclusive, que vocês podem ver, ó, é .gov, ou seja, é um link governamental, governo americano. E aqui esse vídeo, a Tsuki descreve o que acontece, não vou dar play no vídeo, que é o seguinte: crianças em uma escola de Las Vegas reagem à notícia de que não precisam mais utilizar de máscaras dentro da sala de aula, né? O que políticos e elitistas fizeram com a mente de adultos é repugnante, e com as crianças é repugnante e inesquecível. E aí o vídeo você pode ver aqui, né? Já tá aqui a galerinha pulando. É feliz, né? É o que a gente vai falando. Ao redor do mundo, agora as coisas realmente estão começando a caminhar para um afrouxamento, uma retomada aí, né, da vida normal, como as pessoas estavam acostumadas a ter. Aqui, isso é sobre aqui a Austrália. O pessoal comenta tanto sobre a Austrália. Similar ao que aconteceu aí no Canadá, mas numa proporção muito menor, né? Mas você veja só, milhares de manifestantes se reuniram ao longo do Federation Mall em Canberra, que é como se fosse a Brasília aqui da Austrália. Alguns dos participantes vieram de toda a Austrália para se juntar ao que está sendo chamado de protesto comboio para a Canberra. E o interessante disso daqui é que você vê até, quando tá lendo nos comentários, as pessoas falam, nossa, o que foi que aconteceu, né? O pessoal aqui da Seven News não tá falando que é o grupo de supremacistas, sabe? Pessoas isso, aquilo, outro, istas da vida, né? Todos os istas. Não, só chamou de manifestante. As pessoas aqui também estão surpresas, porque o padrão de atuação da mídia é bem similar, né, ao redor do mundo. Não achem que é só a mídia brasileira que é o grande problema. O Ivan Kleber, ele trouxe aqui de outro ângulo, que eu achei bacana essa foto aí que você pode ver, né? Neste momento, acontece um protesto, talvez o maior em 2 anos, eu acho que é o maior, na capital do país. O protesto que é inspirado nos movimentos dos caminhoneiros do Canadá é contra, né, várias restrições. Você vê aqui, ó,
porque meio que ao fim da foto você ainda vê que aqui ainda tem gente. No Brasil a gente vê muita gente da direita reclamando, mas a gente não vê determinado tipo de críticas, né? Fica aí também de reflexão. E aí, não tem ligação total com pandemia, mas tem ligação com controle e tem uma ligação assim indireta com a pandemia. Quem tá falando do Randolfo Rodrigues, né? Vice-presidente da CPI da pandemia no passado, então acho que o tema se conecta um pouco. Mas vejam só, a gente tá nessa discussão ainda, né? Do NZ no Brasil, essa ideologia maluca. Aí o Paulo Coelho postou um vídeo, nem li a mensagem da Lisa agora, tá ali o vídeo ali embaixo, né? Ele fala o seguinte, ONZ no Brasil, meus livros sendo queimados. Aí o Randolfo Rodrigues pega esse post, ele retuita e ele comenta assim: as pessoas de bem, entre aspas, que apoiam esse governo são assim. Odeiam os livros e por isso caem em fake news. Odeiam os mais pobres, por isso os desprezam. Odeiam o conhecimento e por isso são seguidores de pessoas desprovidas dele. Minha solidariedade ao gigante Paulo Coelho. Isso aqui nada mais é do que realmente o que ele está acusando o governo é exatamente o que ele faz. Ele que está controlando as mentes. Porque isso daqui, gente, é uma grande narrativa. Aqui é uma meia-verdade misturada com mentira. Por quê? É as pessoas no Brasil que estão realmente queimando o livro do Paulo Freire? Sim. Ah, mas é uma jogada aí que o Paulo Freire contratou as pessoas? Não, não é isso não. A Elisa explica bem, ó. O Randolfo é muito desonesto. Ele está se solidarizando com um vídeo de setembro de 2020, onde o Paulo Coelho repostou agora para surfar no assunto do momento e associar ao governo. Ou seja, esses livros sendo queimados não é nesse exato momento. Foi uma coisa que aconteceu em setembro de 2020. O que aconteceu naquela época? Trouxe os prints. A Lisa dessa vez não trouxe os prints, mas eu trouxe. Na época, idosos queimavam livros desse sujeito com protesto, já que o canalha pediu para que ninguém comprasse produtos do Brasil. Aí você vê, fiz questão de trazer a própria esquerda comentando sobre o tema, porque aí o senador Randolfo Rodrigues, né, não vai ficar duvidando. Você vê aqui a esquerda é missada, é Brasil 247, Paulo Coelho pede boicote a produtos brasileiros, apaga tweet e passa a ser atacado por bolsonaristas. Essa é a razão. Ele pediu para as pessoas não comprarem mais produtos do Brasil, prejudicar o país inteiro. Vai destruir o Brasil porque ele não gosta do presidente. Aí tá ali o Haddad debochado, ó. Tô aqui queimando os livros do Paulo Coelho que ele pediu para não comprar produtos do Brasil. Aí, ó, tá queimando o próprio dinheiro, já que você já tinha comprado. Essa é que é a esquerda. Aqui é a fake news do bem. Pode, não tem nenhum problema, pode fazer o que quiser. E você ainda vê uma coisa que me incomoda também, isso daqui, ó. Que fala que os apoiadores do governo odeiam os mais pobres, por isso os desprezam. Assim, diariamente a gente vê vídeos de Bolsonaro andando no meio da população e a população mais pobre. Ou seja, a população mais pobre apoia Bolsonaro. Então como é que a população pobre pode desprezar a si mesma? Ela se odeia? É isso que o Randolfo está tentando falar? Não, ele está tentando criar a ideia que todo mundo que apoia o Bolsonaro é rico, né? Todo mundo que apoia o Bolsonaro é rico. Todo mundo sem exceção. Aí você vê isso daqui, é um grande retrato do controle crescendo a todo momento, não, cara, uma vez que avança, não volta. A Adele diz ter orgulho de ser mulher e é acusada aí de preconceito, vamos falar assim, né? Fobia. Porra, você tá vendo? Antigamente a gente via assim o seguinte, o pessoal falava o seguinte, dia do orgulho tal. Aí o pessoal fala, se eu fosse falar que é o dia do orgulho tal, ia falar que isso aqui é um ismo na vida, blá blá blá. Se o pessoal falasse que é o dia do orgulho por ser homem, blá blá blá. Agora, olha o nível que tá chegando. Entende? A gente tinha, né, que celebrar as mulheres e tudo mais. Olha o nível que tá chegando das coisas. Isso daqui é o cenário, né, de um governo Lula. Governo identitário. A Gatisuko fala o seguinte, chegou o dia em que sentir orgulho de ser mulher virou motivo de cancelamento. Sagaz e inteligente, quem conseguiu criar tantas marionetes através da divisão. Bom, através da divisão, sagaz, eu só consigo pensar no próprio Karl Marx, né? Que uma das suas teses era a luta de classes, fazer as classes brigarem entre si, né? Mas a esquerda vai falar que não, que todo mundo queria brigar com os burgueses e tudo mais, né? Tá certo. E aí, já pegando esse link, que isso aí acho que tem tudo a ver com o governo Lula, vamos falar do Molusco. Essa manchete aqui
que é da Veja, eu acho que destrói qualquer tentativa que a esquerda possa vir a ter de trazer para si, tentar descredibilizar o governo Bolsonaro no âmbito das entregas da transposição do Rio São Francisco. Acho que eles esqueceram, né? Mas o print é eterno. Uma matéria de 25 de junho de 2020 da revista Veja, escrita por João Pedroso de Campos. Olha a manchete. O tiro no pé de Lula na comemoração pela transposição do Rio São Francisco. Petista reivindica paternidade da obra, que está 8 anos atrasada e consumiu 7 bilhões de reais a mais que o orçamento original. Né, Lula? Não dá, irmão. O Diego fala o seguinte: quando Lula for reivindicar a paternidade da obra, não se esqueçam de lembrá-lo disso. Depois do governo dele, ainda houve mais 6 anos de PT e 2 de PMDB. A vida, né? Print bom aí, ó. Pra dar pro seu amigo. Fala aí, ó. Aí, petista. Vai, né? Foi Lula. Bolsonaro só fez o finalzinho, né? Só fez o finalzinho. Matéria de 2 anos atrás. 1 ano e meio, né? Que é junho. Tá no início do ano. Pouco mais de 1 ano e meio também. Aqui é uma foto muito, muito triste. Na verdade, isso aqui é um vídeo. Você vê, né? As pessoas estão ali com um tunelzinho, doido pra conseguir um pouco d'água. Água. Exatamente a questão do São Francisco, né? Água. Isso aqui é a Venezuela. Era um dos países com a maior renda per capita da América Latina antes da esquerda. E a esquerda destruiu o país. O Alexandre Duarte fala: o socialismo da Venezuela tem as digitais e a assinatura do Lula. Não queremos isso para o Brasil. É isso que fala, é isso aí que é a igualdade, né? Todo mundo igualado na pobreza. O Disseu, o vídeo tá sempre aqui na plataforma. Ele dá entrevista lá pro seuzinho de óculos. Eu nunca lembro o nome do cara. E o Disseu fala: não, se não fosse o Foro de São Paulo, jamais Hugo Chávez teria chegado ao poder na Venezuela e depois o Maduro. Agradeçam ao PT, né? Os venezuelanos aí estão sofrendo por causa dos petistas. E falando em petistas e sofrimento, olha só como são as coisas, né? Aqui são no Bloco Cidadania. Aqui já tá dando uma repercussão aumentada da entrevista do Joaquim Barbosa, que foi pro UOL. O Grupo Metrópolis também comentou o tema, na coluna do Guilherme Amado. Só que o Bloco Cidadania, que é um bloco petista, já traz a manchete assim, ó. Joaquim Barbosa teme atentado a Lula. Não, beleza. É o que também saiu na imprensa. Só que ele vem e bota isso aqui, ó, em vermelho, ó. Não vou nem grifar, que não dá, né? Senão vai ficar vermelho em vermelho. Bolsonarismo sanguinário. Mas quando foi que algum apoiador do governo fez algum ato de violência? Eu sei citar vários da esquerda. Vários. Mas ser apoiador do governo? Estranho, né? Grande falácia. A Yara falou o seguinte: pô, como assim? Qual atentado sanguinário que os bolsonaristas cometeram? O único atentado que conhecemos foi a omissão de condenação de uma certa pessoa no mensalão. E o Carlos fala o seguinte: a tentativa de tirar a vida de Bolsonaro, cometida por um antigo membro de aliado do PT, seria essa? Sabe o problema? E as ameaças diárias contra o presidente, tá de boa? Esses caras têm muito mais que lado e está descarado. Que país é esse, bicho? Que país é esse? Só tem 2 lados no Brasil hoje. Ou você tá com Bolsonaro, ou você tá com Lula. Não tem terceira via. Aloysio Nunes, como a gente acompanhou, assim, tem alguns assuntos que às vezes, né, naquele primeiro momento a gente já vê algumas coisas e fala, pô, interessante, né, tá colando aqui com Lula, tá colando com Lula, mas assim como uma planta, você coloca a sementinha, você coloca um pouco d'água, passa um tempo, ela dá frutos. Olha só, os frutos do bate-papo entre o Lula, o José Disseu e o Aloysio Nunes. Uma entrevista que ele concedeu pro Estadão, com certeza não foi aleatória, né? Tanta pessoa para entrevistar, rolou aquela ponte, né? Maldosa, tudo com jeitinho. E é o seguinte, né? Vamos voltar para ela. Aquela minha entrevista que ele falou no início, que ele tá falando sobre a viagem de Bolsonaro para a Rússia. Vou trazer aqui o próprio resumo do Estadão e apenas uma pergunta e uma resposta. Que aí para mim tá o desenho de tudo que ele falou. Tucano histórico,
O atual diretor da SP Negócios, Aloísio Nunes Ferreira, foi um dos líderes tradicionais do PSDB procurado pelo ex-presidente Lula em aceno ao centro neste ano eleitoral. Em entrevista ao Estadão, Aloísio defendeu como prioridade impedir a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Olha só, né? Ou seja, ele já confirma que o PSDB estará com o Lula. Talvez não no primeiro turno, mas no segundo, com certeza. Porque o adversário a ser removido, Jair Messias Bolsonaro. O ex-senador e ex-ministro da Justiça e das Relações Exteriores, Aloísio disse ver potencial na candidatura do João Dória. Vê um potencial, mas destacou que se o Tucano não decolar, não há opção viável na terceira via. Aqui ele dá duas informações ao mesmo tempo. A primeira delas, assim, ó. Mas são três informações. A primeira delas é o seguinte, ó, se o Dória não decolar, a gente vai tirar a candidatura dele. Não dá. Segunda informação, se tirar a candidatura do Dória, né, vai colar com o Lula. E a terceira? Não existe terceira via. Esquece o Moro. Esquece o Ciro. O Lula. Não há opção viável na terceira via. Já deu uma rasteira no Dória junto com o Moro. O Moro tava lá segurando no Dória, né? Já caiu junto. E depois pergunta o seguinte: como avalia a provável escolha de Geraldo Alckmin como vice de Lula? E aí, do nada, o Aloísio Nunes, na entrevista, ele puxa o PSD do Kassab. Que a gente, PSD, mas o Alckmin não tá vendo pro PSB, que confusão, né? Mas ele fala o seguinte: é um movimento correto do ponto de vista político, tanto para o Alckmin quanto para o Lula. O Lula sabe que precisa caminhar para o centro. É por onde ele tem que crescer para ganhar no primeiro turno. Mais uma vez, né? Primeiro turno. Você vê que é uma preocupação de todo o sistema, o establishment brasileiro, em o Lula vencer no primeiro turno. Eles sabem que a terceira via tá aí para ajudar, para desgastar a imagem do governo, porque gera aquela sensação, né? Pô, o cara tá em casa e fala: não gosto de Bolsonaro, né? Tem o Lula, até a terceira via, sei lá, eu vou votar aí, vai ter no segundo turno eu voto. No segundo turno eu voto. Só que aí, às vezes não tem segundo turno, porque ele não votou, deixou de votar, é um voto nulo aqui, um voto nulo acolá, aquele voto, sabe, que vai desgastando aquela dúvida, voto aqui no Lula, qualquer coisa. Só que no segundo turno, é Lula versus Bolsonaro. Aí esse cara, por exemplo, que não foi votar porque tava com preguiça, vou votar no segundo turno, ele para e pensa: rapaz, peraí, eu não gosto de Bolsonaro, mas é o Lula, bicho. Do lado de lá é o Lula. Rapaz, eu vou ter que votar. E aí é isso aí. Então assim, eles querem levar no primeiro turno a todo custo. Para isso, há essa tentativa de ter o apoio de um grande partido nacional estruturado que é o PSD. Eu falei: olha, mais um aceno aí, né, que o Kassab e o Lula estão em uma grande aliança, como se a gente já não soubesse. Enfim, as últimas movimentações aí do Lulinha, né? E já pegando inclusive um gancho, você vê como é o PSDB, né? Você lembra da Mônica Calazans? A primeira pessoa no Brasil que tomou? Vai ser candidata a deputada federal. Não acho que ela tenha nenhuma chance de vencer. Eu realmente não acho. O PSDB tá colocando só para vender uma virtude. Saíram várias matérias na imprensa. E ela puxar alguns votos para dentro do partido, né? Para juntar ali no quociente eleitoral. Mas não tem chance, bicho. Toda a terceira via, o único objetivo deles é servir de, cara, assim, linha auxiliar do PT. Sabe? Atacar Bolsonaro via drones, tentar causar alguns desgastes. Só para isso. Eles estão deixando claro: não existe terceira via. É Lula versus Bolsonaro. Escolha seu lado e seja feliz. Seja feliz. Tanto não tem terceira via que a Cruzoé, né, que é do grupo antagonista, veículo oficial do lavajatismo, trouxe essa capa: o enrosco da terceira via. Mais preocupados com suas próprias conveniências eleitorais, políticos que prometeram trabalhar por uma candidatura única, capaz de quebrar a polarização Lula-Bolsonaro, dividem o centro e acabam fortalecendo os extremos. Quem diria, hein? Quem diria? Então, aliás, ninguém já tá botando fé, né? Simone Tebet, Dória, Moro. É Lula versus Bolsonaro. Mas eu falei pra vocês que
foi além disso, né? O antagonista já tá falando do Moro, deputado federal, e a gente chega lá. Antes disso, vejam só. Aqui não é nem o antagonista, aqui é o próprio Sérgio Moro. O próprio, né? Em carne e osso. Não foi nem a Rosângela dessa vez, foi ele mesmo. Porque foi numa entrevista que ele concedeu. Abriria mão de disputa por nome forte da terceira via. Já jogou a toalha. Segundo o ex-ministro, há um compromisso informal com outros políticos para nomear um único candidato com maiores probabilidades de êxito nas eleições. Ele ressaltou, no entanto, que a aglutinação política não reflete em votos. Olha só, né, o seu Sérgio Moro. Ô, rapaz, que engraçado. E aí que me vê essa matéria. E, assim, na boa, eu já li muito absurdo do antagonista, mas esse daqui, é sério. O Cláudio Dantas, ele devia, sabe, eu não sei, cara. Eu senti vergonha. Você não sentiu vergonha comigo. O Cláudio Dantas, ele já foi um jornalista que já ganhou o prêmio ESSO. Aquele cara de fazer realmente sem reportar os maiores furos. O negócio dele aí mesmo que ele fez uma revelação na época sobre as Farc. Cara, coisa assim profissional. E o cara hoje escreve coisas assim. Quem vai segurar Lula? Manchete. Primeiro parágrafo. Se Moro não chegar aos 15% até as convenções de julho, pode ser sim uma boa ele disputar uma vaga na Câmara. Certamente, Moro será o deputado mais votado do Brasil. Aí eu já comecei a sentir vergonha. Com as alianças certas, tem chance de virar polo de atração da oposição e, quem sabe, até suceder Arthur Lira no comando da casa. Moro não só vai ser o deputado mais votado do Brasil, ele vai se tornar o presidente da Câmara dos Deputados. Ele vai ter as pessoas vão, sabe, levantá-lo assim como o novo bezerro de ouro. É o marreco de ouro, né? O marreco mamateiro de... É o marreco de ouro. Vamos levantar aqui o marreco de ouro. Não dá, bicho. Assim, não dá. Não dá. Porque isso aqui não tem nenhuma chance de acontecer. É zero. A gente entende que o antagonista é utilizado apenas para fazer propaganda política pro Moro, apoiar ele e tudo mais. São amigos, é do jogo. Beleza, todo mundo tem um lado. Agora, isso daqui... Rapaz, assim, não... Pode me... Não. Aí você vê, né? Ó, Câmara. Ó, não é nem mais Senado. Agora já é Câmara. Só para garantir um foro privilegiado, quem sabe? Tudo que o Brasil precisará, no eventual governo Lula, é de um Congresso forte, capaz de resistir à sanha revanchista e autoritária do petismo. Ou seja, o próprio antagonista sabe que o Lula volta com sede de revanche, sede de vingança. Estaria o Moro, então, preocupado em ter um foro privilegiado? Não sei, hein? Estranhíssimo. Uma boa condução dos trabalhos legislativos também tende a afastar a interferência nociva do judiciário, ajudando a restabelecer o equilíbrio constitucional entre os poderes. Quem diria, né? Moro, deputado federal agora. Estadual não porque não tem foro, tem que ser federal. Mas aí, assim, é compreensível. Moro bateu uma foto ontem, que eu não dei zoom aqui do lado de cá, mas tem uns rapazes aqui fazendo um L de Lula aqui com a mão, né? Mas beleza, só coincidência. E tinha uma lenda aqui no meio, ó, esse rapazinho aqui, ó, que aqui tá o zoom do lado. Lá vai o bolsonarista bater foto lá no grupo do Moro, só pra tirar onda, né? Moro sendo trollado, né? Foi sem querer, foi uma gafe fotográfica. Isso é o Sérgio Moro. A popularidade do Moro, né? Dentro de uma sala de cinema. Assim, tá lotada, né? Essa foi uma pessoa que o Moro foi conversar em Teresina. Olha o interesse da população em ouvir o senhor Sérgio Moro. Tá ruim mesmo, tá difícil. Ontem, o pessoal, né, aquela entrevista que o Moro deu, que ele fala da gafe verbal do Kataguiri, o pessoal percebeu isso daqui, né? O aceno do Moro. E aí agora? Vai ter inquérito contra o Moro também? Só contra o Adreles, né? Por causa da narrativa. É uma narrativa pra tentar desgastar o governo. O Moro não. O Moro é o tchau do bem, né? O Moro tá dando tchau do bem. Tá certo. Beleza. Aí, aquela entrevista que o Moro fala na gafe verbal, o assunto virou tão piada
que o próprio Twitter criou lá um mini evento, né? Que é aquela notinha que ele faz interna, explicando o caso, trazendo alguns conteúdos em destaque e tá lá, ó. Moro diz que seu aliado Kim Kataguiri cometeu gafe verbal em fala sobre o NZ, né? Aí mostra lá que o ex-juiz saiu em sua defesa durante essa entrevista. Sobre esse tema, eu quero mostrar isso daqui. Judeus pela democracia. Gafe verbal é falar conge. E o Globo, até o Globo teve que comentar. Moro diz que Kim cometeu gafe verbal ao se posicionar contra a criminalização do NZ. A Folha de São Paulo... Não, você já estava na Folha de São Paulo? Deixa eu mostrar, depois eu volto aqui no Globo. Ó. Moro chama gafe verbal o comentário de Kim sobre o partido NZ. Além da gafe verbal, teve uma gafe geográfica. Moro erra na geografia e cita região do Nordeste que não existe. Não existe. Mas Moro vai mandar ter, porque senão não vai... Sabe por que não existe? Porque a corrupção destruiu essa zona. Moro vai lutar contra a corrupção para fazer com que essa região volte a existir. Ela já existiu no passado. Ela foi tomada pela corrupção. Mas voltando aqui, a matéria do Globo sobre o tema, né? Moro tem uma relação de confiança com Kim Kataguiri. Em janeiro, o ex-juiz foi convencido pelo deputado a fazer a transmissão ao vivo nas redes sociais, né, para falar sobre o seu contrato com Álvares e Marçal. Na ocasião, Moro aceitou o conselho do Kataguiri, desde que ele participasse da transmissão ao seu lado. Oh, meu Deus do céu. Além disso, o ex-juiz tem destacado em diversas entrevistas que aposta no conhecimento do MBL, no grupo aí do Kataguiri, né, sobre estratégias de comunicação digital para a sua pré-campanha. Moro é refém do MBL, né? Não pode abandonar porque não tem ninguém para ajudar o Moro nas redes sociais. Só sobrou o MBL. Que vida triste, viu? Que dia triste. Só abrindo aqui um parênteses, que teve ontem uma pérola no Twitter, eu quero compartilhar com vocês, porque aqui envolve o Novo, né? Que faz parte da terceira via, Partido Novo, prudente, sofisticado. Juliana Benício. Né? Ela faz questão de colocar na biografia dela do Twitter que ela é filiada ao Partido Novo. Sei lá, se fosse, eu ia fazer questão de esconder. Mas ela fala que equiparar o comunismo ao NZ é uma manipulação negacionista típica do acervo olavista. Rapaz, ela deve ter lido a matéria do Cláudio Dantas, que o Moro vai ser o novo Arthur Lira, né? Vai ser o novo Eduardo Cunha. Vai ser o novo presidente da Câmara. O cara que vai mandar e desmandar. O novo Rodrigo Maia. Ela se empolgou e soltou essa. Em termos de violência, existe um abismo entre eles. Um é sobre impor igualdade econômica. Né? Nem vou ler o resto. Nem vou ler. Não. Vamos ler mais, galera. Esqueçam o Olavo de Carvalho, por favor. Você vê que ela é PhD em engenharia de produção, mestre em economia. Deve ser uma dessas professoras aqui, ó. Equiparar NZ com comunismo é negacionismo histórico, dizem professores. Aqui tá o UOL. Não é Grupo Folha. Aqui é o UOL, né? Não é o UOL Folha de São Paulo dessa vez. Dizem professores comunistas, né? Só pode. Vamos dizer, o Balboa. E aí, avançando aqui só um pouquinho, a reflexão melhor é sobre o governo Bolsonaro. Você vê que o Lucas Furtado, ele entrou com a Elisa coloca ali, né? Mais ou menos 180 representações contra o governo desde janeiro de 2019. 180. Sensacional. Nossa, exemplo. Lucas Furtado, eu te amo. Toda a imprensa jogando o cara lá em cima, só sendo elogiado. Funcionário do mês. Agora o Lucas Furtado, agora, né, que ele tá indo aí atrás do Moro, agora ele não presta mais. Agora ele não presta. A Elisa fala, tá, agora é conveniente falar que Furtado é alinhado ao Lula, né? Mas contra Bolsonaro tava todo mundo quietinho. Aí tá lá, no papo antagonista, Cláudio Dantas comentou do e-mail enviado em 2004 por Lucas Furtado à petista Erenice Guerra. Na mensagem, o procurador que hoje investiga Sérgio Moro faz uma consulta sobre a conveniência de uma ação que atingiria o governo Lula. Complicado isso aí mesmo, esse tipo de e-mail. Tá lá o Renan Santos. Então o procurador que pediu o bloqueio de bens de Moro, ela caiu do PT e da Erenice. E a Rosângela, a mulher do Moro, que é a mulher do Moro, Rosângela Wolf Moro. Ela adora que fale o nome dela completo, né? Agora tá ativa no Twitter. Aqui, ó, compartilhando o Renan Santos. Mas aí volta a mesma questão, né? Peraí. Quando ele ia atrás de Bolsonaro, ninguém falava que ele era lacaio do PT. Aí agora ele é. Quando a gente olha as mensagens na Lava Jato, né? A Vaza Jato, mensagem roubadas, isso, aquilo, outro, absurdo. Agora, quando é o e-mail do Lucas Furtado, o e-mail pode. O e-mail do Lucas é válido, né?
O protagonista pode, as mensagens não pode. Quanta hipocrisia. Quanta hipocrisia. Quanta hipocrisia. E aí, pegando aqui esse vínculo, esse link já no final aqui que envolve o judiciário, vamos entrar aqui no nosso quinto tema. Tem muita coisa para mostrar. E o último tema é o maior de todos no vídeo de hoje. Vamos falar aqui, né? Acho que essa imagem representa muito. Todo mundo vai ver essa imagem, hein? Algum meme que envolve Bolsonaro, né? Bolsonaro apanha em todos os lados. Pro Brasil ter um pouco de paz. Todo mundo deve ter visto algo similar. Tô passeando no Twitter, né? E eu me deparo com esse post aqui. Eu falei, bicho, o que é que tá acontecendo? O Renato Souza, que é jornalista aí, acho que da R7, Record, não lembro, mas grande imprensa. Deputado Marcelo Freixo pede que o Ministério Público Federal investigue o Sérgio Camargo. Falei, pronto, o que foi que aconteceu? E tá mandando investigar por ismos, né, preconceito contra o jovem congolês, o Moise. Camargo disse que o jovem se envolvia com pessoas erradas e foi um vaga, 3 pontinhos, morto por vaga, 3 pontinhos, mais forte. Você vê que nem o jornalista teve coragem de escrever, né, a palavra completa. Falei, cara, pera, o que é que tá acontecendo, bicho? O que é que tá acontecendo? Aí lá fui eu ver. Fui procurar, né, dar um Google. Auxiliar de Bolsonaro chama congolês que perdeu a vida de um cara de vagabundo. Meu Deus. Já olha a manchete. Olha a manchete. Diferente, né, do Renato Souza, que pelo menos assim foi um pouco... Assim, ele relatou um fato aqui até então, né? Ele tá falando que o Marcelo Freixo fez e ele fala o que? Sérgio Camargo. Quem é Sérgio Camargo? Presidente da Fundação Palmares. É isso. Olha como é a Veja. A Veja não fala o presidente da Fundação Camargo, Sérgio Camargo. Qual é a manchete? Auxiliar de Bolsonaro. Já jogou, né? Tinha um pedaço de... Tinha sei lá, uma pedra no chão, pegou e tal, em Bolsonaro. Aí jogou em Bolsonaro, né? O pessoal não aguenta ver uma pedra que quer jogar em Bolsonaro. Aí depois vem o presidente da Fundação Palmares, blá blá blá. O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, resolveu aparecer nessa sexta. Aí vem, ó, nas redes, o auxiliar de Jair Bolsonaro atacou uma pessoa que não está mais entre nós. Olha, ele constrói a frase com o auxiliar de Jair Bolsonaro. Quem é o sujeito? O sujeito é o auxiliar de Bolsonaro. Aí, ó, Bolsonaro. O congolês Moise, espancado até a morte na Barra da Tijuca. Tá, não vamos ser injustos. O que foi que ele falou? O que foi que o Sérgio Camargo falou? Aí eu fui atrás também. Tá na TV. Ele conseguiu aparecer na TV. Parabéns, Sérgio Camargo. Brilhou muito. Moise andava e negociava com pessoas que não prestam. Em tese, a mãe falou que foi em tese. Foi um vaga que perdeu a vida, né, por vagas mais fortes. A cor de pele nada a ter a ver com o crime brutal. Foram determinantes o modo de vida indigno e o contexto de selvageria no qual vivia e transitava. Não vou julgar até que ponto a imprensa distorceu ou não. Eu vou te só fazer uma pergunta, pessoal. Qual a necessidade desse post? Qual a necessidade desse post? Ah, não sei o quê, não vamos nos calar, esperar de silêncio. Esse post aqui, quantos votos esse post trouxe para Bolsonaro? Quantos votos esse post aqui trouxe para Bolsonaro? Quantos votos esse post trouxe para a direita? Quanto apoio essa ação trouxe, sabe, para o governo, para a Fundação Palmares e tudo mais? Assim, diariamente tem várias coisas que o pessoal fala assim, que eu falo, meu Deus. Fazem postagens de coisas que não checam. Aí depois, estão reclamando que eu postei um vídeo fora de contexto, blá blá blá. É, bicho. Uma vez eu ouvi de alguém fomentando bem assim, sacanagem da imprensa, estão associando Bolsonaro a mim só porque eu compartilhei um vídeo, foi erro meu, não foi do presidente. E a pessoa parece que não consegue entender que o que vocês fizerem, que forem do governo, vai cair no colo de Bolsonaro. Assim, ajudar... Tá faltando gente pra ajudar, mas pra fazer estripulia, né? Assim, é aquela coisa que eu pergunto, cara, o que é que isso ajuda? O que é que isso ajuda? Ontem também teve entrevista, eles mesmo do governo,
falando mil e uma coisas, tudo mais, sabe? E teve outro caso também. Outro caso também, aqui a nível governamental. Aqui é outra coisa. Também estava eu passando pelo Twitter. O primeiro comentário que eu vi foi esse. Aí eu falei, pô, pera aí, pô, isso aqui é meio pesado. Isso aqui é pesado. O André Bociúncula, lá da Cultura, ele tá compartilhando aqui uma imagem do Josias Teófilo. Que, assim, você pode gostar dele, não gostar. Tudo bem, é do jogo. Mas é um cara que tá aí, é um cara da cultura. Então, em tese, assim, teria um certo conhecimento do que ele vai falar. É um bom produtor cultural, pelo menos do que ele já chegou a fazer, do que eu já pude assistir. Achei que é bem feito. Mas ele fala o seguinte: na semana em que todo mundo está sendo chamado de NZ na internet, Mário Frias resolve se encontrar com Renzo Gracie, recentemente biografado por Roberto Alvim, ao que tudo indica, para fazer uma adaptação dessa biografia, e gastou 39 mil do dinheiro do contribuinte para isso. Assim, tá tentando ligar, sabe? Caiu mal, às vezes foi sem querer, mas tá... O André fala o seguinte, né? Eu não ia responder esse cara, mas o André acho que foi muita canalice. Mário viajou no ano passado, fez inúmeras agendas, e esse cara, sabe, tá aí falando umas coisas que não são tão verdades, e ainda tá tentando vincular o Mário ao NZ, ou quem sabe até falar, não, ó, tem que tomar cuidado e tudo mais. Então assim, pelo que o André tá falando, a viagem não foi nem esse ano, foi no passado. Você é canalha de marca maior e ainda tem gente que dá moral pra esse cara. Ainda tenta vincular o Renzo Gracie ao NZ também, né? Então se reunir com o Renzo torna alguém NZ, pô, não ajuda muito, né? Essa treta eu fui tentar entender de onde começou. De onde essa treta começou? Antes disso, só quero mostrar uma coisa, né? André fez alguma resposta, postou alguma coisa, que ele recebeu esse comentário do Zé de Abreu do PT, ó. 80 mil para encontrar NZ. Então aquela coisa, você faz um post, às vezes está insatisfeito, você acaba às vezes por dar munição para a esquerda. É aquilo que eu digo assim, né? Pô, as pessoas que têm um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de notoriedade, tem que entender que, assim, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Às vezes o que você fala tem mais repercussão do que uma tia do Zap fala. E pode ser utilizado até contra você mesmo, sabe? Acabar atrapalhando as ideias que você defende. Aí o André fala, tudo que você precisa saber sobre o Josias é que o Zé de Abreu está apoiando ele na tentativa de imputar a pecha, né, que o Mário é um NZ. Enfim, acho que o Josias é um bom produtor. Já assisti o filme do Josias, achei bom, mas achei um comentário desnecessário. Mas beleza, eu fui lá atrás para também tentar entender toda a confusão, de onde isso surge e tudo mais. E a confusão se dá por mudanças da Rouanet. Vou mostrar a fala inteira do Josias, inteira, do início até o fim. Do início até o fim, mas antes. Em um das threads, essa aqui é a thread, tá aqui, tá completa. Em um momento, o Josias, na verdade é o primeiro post, ele fala o seguinte, ó. Ontem me reuni com uma amiga, pianista, produtora de um festival de música clássica, que já acontece há 24 anos. Ela estava comentando o seguinte, como que eu vou contratar um músico do exterior, tendo limite de 3 mil reais, com alteração do Mário Frias por cachê? 3 mil reais. O André comenta o seguinte, cara, em primeiro lugar, é mentira. O valor do cachê para a orquestra não é de 3 mil reais. Eu não sei de quanto é. Não fui atrás também para saber. Sabe como as pessoas pagam os custos de seu empreendimento? Sabe como seu Zé que vende hambúrguer aqui na frente de casa paga seus funcionários? PS, por trás de todo crítico há sempre uma teta vazia. Aí o André também já foi pro lado da ironia e tudo mais. Pra eu ser bem justo, mostrar que tudo que o Josias falou é o seguinte, ó. Se reuniu com a amiga pianista, festival de 24 anos. Como que eu vou contratar um músico no exterior tendo um limite de 3 mil reais por mês? O André fala que para a orquestra não seria isso. Já imaginou oferecer 500 euros para um pianista fazer um concerto? Na prática, as alterações que Bociúncula e Mário Frias fizeram na lei inviabilizam orquestras, festivais de música clássica. Estou falando só de uma área, são muitas. Nesse mesmo dia que eu tive a conversa com ela, sai a notícia de que Mário gastou 39 mil reais numa viagem para se reunir com o lutador Renzo Gracie para discutir projeto audiovisual. Detalhe, Gracie foi biografado por Roberto Alvim. Por que não fez online?
Estão dizendo que é uma fake news. Sugere aos integrantes da Secult que processem o portal da transparência, então, porque a informação está lá para todo mundo conferir. Só a postagem dele, vou trazer aqui a Rádio Peão. Em primeiro lugar, uma das métricas que eu já ensinei para vocês, né? Quando você tem uma quantidade de comentários bem próxima a curtidas, é porque normalmente não está muito bom para você. Quando você tem mais comentários que curtidas, é porque realmente a parada está complicada. Foi o caso que aconteceu aqui no Josias, né? Quando eu bati o print até então. O que o povão tem a falar sobre esse caso? Jesus. Tretas, tretas, tretas. Aí o cara fala o seguinte, né? Vou ler o comentário na ordem. Como vou produzir um festival sem retorno financeiro? Como assim não sou eu que define a cultura de que o pagador de impostos tem que consumir? Dolores fala, só no Brasil tinha essas mamatas. No exterior você procura uma iniciativa privada, arranja patrocínio, vende rosquinhas ou limonada na porta. Imagina o cara dizer para o pagador de taxas que usará o dinheiro para contratar um artista. É assim na vida real. Já tem 24 anos aproveitando a verba federal, lá o festival, né? Se ela é tão boa e a música também não vai faltar. Se ela é tão boa e a música também, não vai ficar faltando patrocinadores, né? Bancos, empresas, etc. A lei não é para ela. E muitos trabalhadores do Brasil nem sonham com R$3.000 por evento. Quem dirá por mês, né? Ninguém paga ingresso nesse festival. Ou esse dinheiro tem que sair limpinho para ela? Pedreiro, padeiro, faxineiro, frentista, enfim, todos os trabalhadores que nem vão assistir esse festival tem que pagar por isso. Até teve um momento essa Nádia aqui, até eu já cheguei a conversar com ela no Space, no Twitter uma vez. Tia do Zap, ela já citou alguns problemas, tá sempre aí defendendo o governo. Aqui é o comentário do povão, né? O cara falando, pô, vamos contratar os brasileiros. Faz um certo sentido, né? Chama o sanfoneiro do Nordeste pra tocar um forró, 3.000 das sobras. Assim, se eu, sei lá, vou rodar aqui, ó, você nem vou ver, vou parar o mouse. Deixa eu ver. Coitadinha, estou sem receber aluguel desde a pandemia. E o governo daria nosso dinheiro e eu ainda teria que comprar ingresso novamente com o meu dinheiro. 3.000 ainda é muito. Dinheiro é dinheiro, aceita? Algumas ideias. Primeiro, contratar músicos brasileiros. Oferecer ao músico participação da bilheteria. Busca patrocinadores. Pronto, vamos parar de reclamar e buscar soluções. Não vai, não deve. Esse festival precisa acabar. Ele não é economicamente viável. Então assim, a grande opinião do povo pode ser um povo inculto. Pode ser um povo que não sabe das coisas, mas em tese o povo apoia. Eu tento entender, sabe? Essa questão. Tento entender as confusões. Acho que tem alguns questionamentos que são interessantes. Por exemplo, pô, por que não fez online? Não vou passar pano pra essa coisa, não. Pô, por que não fez online? Tinha que ter ido lá realmente, pessoalmente, fazer entrevista e tudo mais. Pô, às vezes sim, porque tinha outra coisa pra ver, isso, aquilo, outro, às vezes tem uma resposta. Mas você vê, parece que tem alguns desencontros. O André fala, pô, não é R$3.000 para as orquestras, é mais. Aí tem isso. Aí coloca essa questão que envolve o NZ. Então, às vezes, se você acaba vendo que tem algumas discussões que têm seus méritos. Não acho que é algo tão simples. Acho que a cultura, sim, tem sua importância. E, às vezes, é uma importância que não é quantificável. A importância da cultura. Só que você vê aquela coisa que começa a gerar aquele debate que você se pergunta, cara, esse debate tem um real interesse da gente trazer alguma mudança, ou é, sei lá, pra brilhar muito no Corinthians. Tipo, eu sou o Sérgio Camargo, vou falar aqui do... Sabe? Cara, pra quê? Qual a necessidade daquele post? Aí, no final das contas, se vira contra a própria direita. Se vira contra a própria direita. Contra a própria direita. Enfim, pode estar em eleição. Não tô mandando todo mundo se calar, sabe? Não, vamos esquecer os problemas que o governo tem e tudo mais, mas... Tipo, botar a mão na cabeça. Todo mundo mesmo. Sabe? Ver um deputado na coisa... Você vê, não tô falando, eu quero fazer a caveira do Josias. Não, tô falando do Sérgio Camargo também, falando desses comportamentos assim, sabe? No geralzão mesmo. Se ainda quisesse fazer mais treta, se eu quisesse fazer mais treta ainda, eu não tinha escondido aqui, ó, por exemplo, esses dois nomes. Esses dois nomes aqui são dois assessores de um deputado famoso daquele partido. Não vou nem falar o nome do partido pra não falar que eu tô pegando no pé. Não vou nem falar o nome do partido. Mas enfim, né? É lá do cara que tem nome de talher. Tem nome de talher, né? É o garfo. O homem, o garfo, o seu garfo. Lendo os comentários tá bem claro. A direita ainda não entendeu nada e vamos ralar muito o redondo na pedra pra ver se começam a entender. Super conservadores têm opinião, né? A direita não entendeu nada. A tia do Zap ali que estão contra, que acham que é muito dinheiro, estão todos errados. É que, assim...
Aí depois, que o presidente traiu a base, nos abandonou, não quis ir pro meu partido. Depois eu não sei nem que partido eu tô falando, só tô falando de um partido aí. O cara que acabou com a mamata da Rouanet, na verdade economizou para gastar consigo próprio em viagem a Nova York. Da hora. Aí depois, né, quando as pessoas chegam nas redes sociais, falam que não é apoiador do governo, que tá contra, que tá jogando contra. Não é bem assim, não, porque o que é que eu vou fazer e tudo mais. Não, porque eu só sou o presidente estadual do partido, o que é que eu posso fazer? Né? Pô, eles só são os assessores do deputado do meu partido, não posso fazer nada. Eu nunca posso fazer nada. Não, mas a gente não critica Bolsonaro, não. O lado de lá é Lula, tá todo mundo vendo o que o Lula vai fazer. Até o que a gente tá falando, ó, eles vão vir com sede de vingança, vão vir com sede de revanche. É o Lula. Vai censurar a internet, as redes sociais. Quarentena fiscal. Vai gastar. Vamos gastar. Vamos injetar dinheiro. Esquece de dolarização de preço. A gente vai controlar o preço da canetada. Pô, mas vai dar errado. Não importa. Vamos lá. Atropelado. 2 ministros do STF, né? Alinhados ao PT. Mais 2. Se já tá... E muita gente tá achando ruim, né? Pô, gostaria um perfil um pouco mais diferente. Acho que tá mais feliz com as indicações de Bolsonaro do que do PT. Mas vai lá. Mas são aquelas ações, né, que são bem consistentes, né? Você vê que não faz sentido o que as pessoas dizem defender com o que você vê acontecendo nas redes sociais. Super conservadores. E aí, fã de eleições... Flávio Bolsonaro deu entrevista para Cruzoé, falou algumas coisas extras que ele não tinha dito na Globo, falou outras coisas também. Eu achei que a entrevista, olhando assim enquanto jornalista, e sabendo o Cruzoé como é, apertou muito mais do que foi na Globo, bateram assim em algumas teclas, e a agenda da corrupção, hein? O governo abandonou, viu? O governo abandonou. Flávio deu algumas respostas. Acho que algumas respostas tem que dar uma parada ainda, uma paradinha, sabe? Assim, que acho que responde, mas pode até melhorar. Não tem uma solução também, mas tá na entrevista. São coisas difíceis que o governo vai ser questionado. Não sou marqueteiro. Tô aqui para trazer as notícias, a gente tentar juntar alguns fatos. E tem algumas... Assim, agora tem uma pergunta que eu não gostei e eu devo explicar o porquê, que é o seguinte, ó. Neste ano, qual será a estratégia do bolsonarismo? Tentar fidelizar o eleitorado ideológico ou tentar expandir para o centro? E o Flávio fala o seguinte, ó, graças a Deus, nosso eleitorado é muito esclarecido. Nosso eleitorado entende que é importante que o presidente da República tome as medidas que não tenham alinhamento 100% ideológico, mas é algo que o presidente precisa fazer. Por exemplo, no Auxílio Brasil, que em tese é uma ideia antiliberal, é dever do Estado dar ajuda para que as pessoas que não têm condições de andar com as próprias pernas, cara, não passem fome. Tá certo. Só que aí no final o Flávio fala o seguinte, ó. Bolsonaro não tem preocupação de desagradar ao público ideológico. Ele sabe que esse público jamais vai votar em um ex-presidiário para ser presidente do Brasil. É um público bastante consolidado. Assim, por mais que seja um público consolidado, tá? Por mais que sejam as pessoas mais iluminadas, falar esse tipo de coisa não é bacana. Porque fica parecendo assim, tô nem pra vocês. Aí quem é que ela fala assim, ele podia falar o seguinte, pô, esse público, a gente tá tentando, o governo fez, aí tá tentando fazer tudo que dá, mas não vai ser o grupo que a gente vai focar, né? Não fala assim, a gente não tá preocupado em desagradar, não, a gente não vai focar nesse primeiro momento, porque o público ideológico, né, não é que Bolsonaro sabe que esse público vai votar no Lula. Cara, é você colocar as palavras, ter um pouco mais de cuidado assim, falar, pô, porque a gente sabe que esse público ideológico, que são as pessoas que realmente entendem o que se passa no Brasil, elas estão entendendo o que está acontecendo nesse momento. Elas estão entendendo a ciência do problema que nós temos em mãos. Eles entendem da dificuldade que nós temos neste exato momento de tentar trazer esse eleitor que está meio chateado com o Bolsonaro porque assiste demais a Globo, se informa pela grande imprensa e tudo mais, e aí, né, tá sendo enganado. Então esse público sabe, ele sabe da importância, ele sabe do problema que nós temos na mão, inclusive é o público mais engajado que tá aí nas redes, tá divulgando o governo e tudo mais. Tem que ter o jeitinho, pô, tem que ter o jeitinho. Por exemplo, se Bolsonaro fizer alguma coisa que eu discordo, eu vou deixar de apoiar? Não vou. Se vocês não deixarem de apoiar, não vou. Não vou. Eu não quero que Bolsonaro me dê entrevista nenhuma. Sério, eu nem vou pedir. Não vou. Eu quero que Bolsonaro vá no Ratinho.
Porque eu quero que ele agrade exatamente, né, esse pessoal de centro. Eu quero que Bolsonaro vá no Faustão. Eu quero que Bolsonaro vá no Léo Dias. Da internet. Podcast aí que estão meio complicado, mas tem o Léo Dias. Audiência assustadora. Vocês todos sabem que é o Léo Dias, né? Por isso que eu não conheço o Léo Dias. Eu quero que o Bolsonaro vá falar com esse público. Eu tô com o Bolsonaro, irmão. Não conte comigo pra eleger o Lula. É a mesma coisa falar o seguinte, pô, Bolsonaro não veio aqui na Austrália me visitar, né? Fazer campanha aqui na Austrália. Porque aqui na Austrália tem gente que vota. Deve ter uns 6 mil votos aqui na Austrália. Pô, essa é uma agenda ridícula. Não vou ficar cobrando de Bolsonaro que faça uma agenda que não ganhe. É agenda grande. É procurar os aliados dele, os grandes aliados que ele teve em 2018. Os grandes empresários. Rodar aí São Paulo, centro do Brasil, Minas Gerais, os grandes colégios eleitorais. Deixa a Austrália pra lá, pô. Quem sabe aí, no ano que vem, se tiver... Quem sabe uma reunião aí de líderes mundiais na Austrália, passa por aqui, me dá um abraço. Tô brincando, mas tô usando como exemplo. Entendendo assim? Esse público realmente, eu acho que é o público que entende. Mas é aquela questão do discurso. Pode dizer que a gente nunca critica o governo. Estamos criticando falar Bolsonaro, viu? Não é demais. Mas acho que vocês entendem. E você fica aquela, pô, cara, a gente tá apoiando você, né? Mas não fala assim da gente, não. Tá com mais carinho, dá um aliso na nossa cabeça. Então você vê assim, né? Algumas coisas que tem que dar uma parada. Assim, tem algumas coisas no governo que tem que parar. E sempre envolve, na maior parte do tempo, a comunicação. Ainda pergunta o seguinte, ó. Informações que eu acho que são meio que extras. Esse dia teve um embate nas redes sociais que envolvia aí a questão do Rio de Janeiro. Eu acompanhei, eu sabia que em algum momento ia aparecer alguma resposta, por isso que eu não quis falar nada, sobre quem que vai ser o candidato do presidente no Rio de Janeiro ao Senado. Estamos falando de Daniel Silveira, o pessoal ficou meio chateado e tudo mais. E aí pergunta o seguinte, ó, Mourão terá apoio de Bolsonaro na eleição deste ano? E o Flávio fala, sim, ele anunciou que vai ser candidato ao Senado do Rio Grande do Sul. Então parece que está confirmado Mourão senador, não vai ser candidato ao governo pelo Rio de Janeiro. No Rio temos o Romário, candidato ao Senado. E houve esse compromisso de Romário ser o nosso candidato lá. Ou seja, tem esse compromisso, é por causa disso daí, né? Romário, eu entendo ambos os lados. A direita que, pô, o Romário não representa a direita. Não representa, ainda mais foi a ideológica. Por outro lado, o Romário, ele já é senador. Então, ele vem pra reeleição. Você negar a legenda pro cara é aquela questão de política, né? Política. Enfim. Ele diz, agora Mourão vai sentar e conversar com o Onyx e o Heinz para ver se é possível chegar a um consenso. Vamos tentar sempre buscar uma composição. Aí pergunta, Olavo, Ernesto e o Abraham criticaram bastante o governo. E diz, eles têm o direito de ter a opinião deles. Em algum momento eles erraram e saíram do governo. Alguns estão buscando espaço político, o que é legítimo, mas tenho a convicção de que entre Lula e Bolsonaro todos vão pedir voto para Bolsonaro. Assim eu espero. Olho com um pouco de tristeza porque são pessoas que já viram a dinâmica de Brasília e sabem que nem sempre dá para fazer o que o presidente tem vontade. Tem que ceder, negociar, essa é a arte da política. Isso daqui não é uma ditadura. Se eles escolheram um caminho político e para isso tem que tacar pedra no presidente Bolsonaro, acho que meio que estão começando errado. Acho que esse não é o melhor dos caminhos. Enfim. E aí, acho que não vai dar tempo de comentar a entrevista do Tarcísio hoje, então a gente fecha aqui com o do Flávio Bolsonaro, a gente comenta do Tarcísio amanhã, porque tem mais coisa e vale a pena destrinchar, porque inclusive mostrar algumas coisas que vem acontecendo, tem mais informação também que eu nem lembrar aqui, não só a entrevista, uma coisa do evento que teve, que ele foi no churrasco, enfim, mas vejam só. O antipetismo prevaleceu em 2018 e hoje o antibolsonarismo também é muito forte. Até que ponto atrapalha? Acho que não são anti. São pessoas que julgam o presidente equivocadamente por possíveis omissões dele, em especial no tocante à imunização. Com o passar do tempo, com grande parte da mídia atacando o Bolsonaro por não concordar com sua postura ideológica, muita gente acredita nessas distorções. Na pesquisa de ontem, não que eu acredite em números nem nada, mas ele faz assim, um gráfico meio que de tendência, não de eleitor, né? Quem vai votar em quem, mas aprovação do governo. Ótimo, bom, regular, péssimo e tudo mais. Você vê que a insatisfação do governo cresce e a aprovação cai em dezembro de 2020, que foi naquele período que começou a ter aquela discussão, vai comprar, não vai comprar, isso, aquilo, outro, que a imprensa veio com tudo. Veio com tudo. Eu acho sim que realmente existe uma certa rejeição ao nome de Bolsonaro por causa daquele evento, por causa daquele episódio. É uma coisa que tem que trabalhar. Vocês veem a desinformação, mesmo o Brasil tendo entregue toda aquela quantidade,
tendo até o momento, né? Aquela quantidade imensa de muitos diferentes. Mais de 4 marcas. Tem para todo mundo que quiser. E ainda assim, a narrativa colou. E isso mostra, em parte, o poder da imprensa. O poder da imprensa offline ainda é muito grande. A internet é importante. O papel de vocês, a Share do Zap, compartilhando, é extremamente importante. Mas não dá para esquecer a grande mídia. Não dá, não adianta. Se esquecer isso daí... Cara, é uma coisa que, assim, não é pra fazer o que quiser também, né? Mas, assim, cara, é uma mais que acaba por ajudar. Eu tenho certeza que ao longo do tempo aí, Bolsonaro vai começar a dar uma rodada. E pode notar, vai ter gente na direita que vai jogar pedra em Bolsonaro. Ai, tá errado, que tá isso, tá aquilo outro. Enfim, né? O pessoal hoje em dia reclama de tudo. Mas não contem comigo para eleger, né, o outro lado. Porque o outro lado é ladrão. O outro lado é ladrão. Fico por aqui. Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada, se inscreve no canal, nas minhas redes. Os links estão todos aqui na descrição, não preciso nem avisar, né? E a gente se vê amanhã. Fui, meus amigos.